Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Paramos aqui próximo do curso d'água. Tá chovendo bastante aqui, não vamos progredir na incursão aqui não. Mas estava planejado com essa chuva aqui, não fomos pegos de surpresa não. Mas um ponto importante, a gente trouxe rede aqui, um toldo para fazer um ponto de observação. Não era ser um pernoite não nessa região, mas era só uma incursão na região de mata para experienciar a mata, os diferentes comportamentos de animais. E fazer um ponto de estacionamento provisório, rápido, só para fazer essa observação. E daí vem um ponto que para nós aqui é bastante importante. Nós aqui procuramos sempre que possível preservar o ambiente natural. Nós usamos sim os ambientes naturais, os recursos naturais, os meios de fortuna. Quando preciso nós usamos, sim, nós usamos. Mas sempre com moderação e com ética, para não fazer danos ambientais desnecessários. Por isso que eventualmente quando a gente vem para esses locais, eventualmente já traz uma rede, um toldo, para não ficar toda hora tendo que improvisar um abrigo. Se precisar improvisar, a gente improvisa também. Mas se não precisar, é melhor já trazer alguns equipamentos para já trazer, não precisa causar um dano ambiental. Mas, por exemplo, né, se fosse fazer esse ponto aqui, mas como está chovendo muito aqui, né, e também não vamos permanecer aqui, não é o objetivo fazer um pernoite hoje aqui. Mas, né, vamos, ao invés de fazer esse pernoite aqui, só mostrar o que a gente faria, por exemplo, numa situação como essa. Nós não montaríamos um abrigo aqui usando esses meios de fortuna. Usaríamos só a nossa rede que está aqui, um toldo, para chuva e para fazer para deixar uma visibilidade menor, para que eventualmente animais não pudessem ver a nossa presença naquele lugar. Se bem que essa questão envolve uma série de aspectos, não só o aspecto visual, mas também de odores, de barulhos. Mas especificamente aqui nessa parte visual, ao invés de, por exemplo, né, para fazer um estacionamento provisório de observação aqui, ao invés de cortar madeiras, grandes troncos, que a gente costuma trazer, por exemplo, aqui, é isso aqui, uma tesoura de jardinagem. Uma tesoura de jardinagem. Isso aqui, porque isso aqui para nós pode ser bastante útil, por exemplo, né? Por exemplo, para cortar vegetações essas mais finas, para fazer só colocar em cima do toldo, por exemplo, ou tapar alguma aresta. Não esses galhos mais grossos, porque para nós, inclusive, às vezes é desnecessário ficar cortando esses troncos mais grossos. Para nós não vale a pena e inclusive, não achamos adequado fazer esse corte de vegetação desnecessariamente. Mas, por exemplo, né? Pegar a vegetação mais fina para fazer uma espécie de camuflagem, por exemplo, né? Essa aqui já tá caída também, por exemplo, a gente separou aqui, mas ela já está caída, por exemplo, né? Pegar esses galhos finos aqui, por exemplo, né? Para fazer esses cortes para utilizar nesses abrigos. Para nós, isso aqui, esses tipos de tesoura aqui de jardinagem, eles são bem mais práticos e fazem muito menos barulho ou movimentação, por exemplo, né? Que se tivesse, por exemplo, né? Cortando com uma serra, por exemplo, né? As folhas se mexendo aqui, por exemplo, cortando com uma serra, por exemplo, ou com uma faca mesmo, fazendo barulho, mexendo na vegetação, né? Pegar aqui com uma serra, por exemplo, começar a cortar e mexer essa vegetação toda aqui, ou bater com uma faca, né? Com esse tipo de tesoura de jardinagem, né? Só cortando vegetação aqui que é desnecessária, chega, né? Pega, corta aquilo que é de interesse, coloca lá no ponto, por exemplo, no nosso caso aqui, no toldo, em algumas arestas da rede ali para quebrar pelo menos a silhueta, claro, cuidando também com os fatores olfativos, de sons. Nós temos inclusive vídeos que nós tratamos disso, da questão dos odores e também da preparação do local onde vai fazer esse ponto de estacionamento. Mas para nós aqui, essa tesoura aqui simples de jardinagem, em algumas situações, ela pode ser útil, né? Para preparar um ambiente ali, causando o mínimo impacto possível, obviamente, né? Vegetação fina, só para colocar por cima aqui, aproveitando o máximo possível que tiver no local, para não causar mais dano, sem fazer grandes estragos, barulho, grandes som. É isso, portanto, é mais uma dica do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.